Boa tarde a todos. Nós vamos então iniciar a nossa sessão da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E dando início de imediato aos trabalhos, eu gostaria de convidar o Dr. Marcos Musafir, que vai falar sobre os impactos da Covid no tratamento dos pacientes ortopédicos no Brasil. Boa tarde a todos. Queria agradecer a gentileza do convite à Sociedade Portuguesa de Ortopedia e também à Sociedade Brasileira de Ortopedia, na pessoa do seu presidente, do João Mateus. Pode começar? Está funcionando? Vou falar rapidamente sobre a experiência que nós tivemos lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ambulatório de referência pós-vacina e pós-Covid, composto por 8 especialidades. Só para ter uma noção do contexto global, a gente vê à esquerda o número, todos os países do mundo com a quantidade, e aqui a América Latina em verde, a quantidade de casos e óbitos no mundo inteiro, que foram muito importantes. Essas imagens mostram isso. No Brasil, computados até recentemente, 37.900.000 casos, com uma mortalidade de aproximadamente 1,9% da população. Em torno de 700.000 óbitos, mas são 37.900.000 casos novos. A principal distribuição no país foi na região sul e sudeste, mas também o Mato Grosso teve um quantitativo proporcional muito grande de casos, Piauí também. E os impactos no observatório criado pela Universidade, pela Fiocruz, Ministério da Saúde, mostraram vários impactos sociais, econômicos, culturais e políticos, além, evidentemente, dos impactos na saúde. E a nossa atuação veio a partir da sensibilização de vários doadores, principalmente ex-alunos da Universidade, da Faculdade de Medicina. As doações foram feitas à COPIAD, que é a cooperativa, a Fundação da COP e a Fundação José Bonifácio. Fizemos uma série de reformas internas, adquirimos EPIs, fizemos, por exemplo, um novo CTI com centro cirúrgico dentro dele, criamos um time de resposta rápida com anestesistas e cirurgiões, uma farmácia satélite dentro do CTI Covid com 60 leitos e uma equipe de estudantes que comunicavam às famílias, lembra que era proibido visitar o parente, comunicavam às famílias diariamente a situação deles. Eu coordenei o gabinete de crise junto com o atual reitor da universidade, professor Medronho, e criamos também um painel aberto de monitoramento de dados na internet, na TI, com os dados diretamente do que estava acontecendo. E o ambulatório, que era apenas da doença infecto-parasitária, foi estendido a mais 8 especialidades, em janeiro de 2022, em 3 turnos semanais, e tínhamos sessões clínicas mensais. Isso nos motivou, então, já que, junto a essas queixas e críticas no aparelho locomotor, estavam crescendo, e essas manifestações apareciam ou após a doença ou após a vacinação das pessoas. Por isso foi instalado um ambulatório, na reforma do ambulatório, um espaço para o ambulatório Covid, com essas 8 especialidades que eu falei para vocês, e depois de um grupo de estudo, fazer uma revisão sistemática de 148 estudos publicados em todas as línguas, pegamos 11 trabalhos que nortearam essas atividades do grupo e, com isso, nós pudemos mudar. O Rio de Janeiro ocupava o 5º lugar nos casos de Covid no Brasil, e com isso, lembramos apenas que, como vocês já sabem, a Covid é causada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, grave, é facilmente transmissível, infecta globalmente as pessoas, e lembrando também que os vírus, eles são parasitas intracelulares e que não têm metabolismo próprio, não têm células. Então, eles se reproduzem dentro das células. Aqui, só para lembrar, todos sabem a importância disso e a replicação muito rápida deles. É uma condição, a Covid, causada por esse vírus, pode levar a óbito, afeta o sistema imunológico, tem mais gravidade, mais frequência no sexo masculino
e o impacto na qualidade de vida em pessoas ou que tiveram Covid ou apenas que fizeram uso da vacina. E o nome Covid vem dessas coroas que estão no vírus. Os cientistas chineses, logo no início, descobriram que esse vírus invade os linfócitos e principalmente nesses receptores. E quando eles entram no corpo humano, eles vão se reproduzindo a partir do nariz, no sistema respiratório, muito, muito grande. E a importância disso, a mitocôndria, onde é produzida energia, ela sofre, e ela sofre uma disfunção. E essa disfunção da mitocôndria leva à durabilidade da Covid, ou seja, a possível causa da Covid longa. A própria Organização Mundial da Saúde, em várias situações, mostrou que a Covid longa ela tinha um impacto imprevisível e debilitante, usando esses dois adjetivos por eles, e que apresentavam mais de 200 sintomas a partir de vários meses após a Covid. Também a OMS detectava que entre 10% e 20% das pessoas que tivessem a Covid iriam sofrer alguma consequência na fase por conta desse processo inflamatório exacerbado, a chamada tempestade inflamatória, na fase aguda da doença e também cronificando a doença. Só para lembrar, a SBOT, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, na época o Gleidson Godinho era o presidente da sociedade, ela por conta dessas demandas crescentes dos pacientes com as queixas ortopédicas, publicou recomendações importantes para os ortopedistas brasileiros, destacando a sarcopenia como consequência, a diminuição da massa muscular, como uma das consequências dos casos internados. E também a própria sarcopenia leva a fraqueza muscular, expõe uma sobrecarga maior às articulações e com isso todas as outras, os outros tecidos à sua volta, músculos, tendões, também vão sofrer com a doença. E essa recomendação da SBOT é da reabilitação muscular, realizada ainda no hospital com o paciente internado, e isso foi feito por nós lá no Fundão, seguimos isso, assim como na USP, no Sírio, no Einstein e no INTO também. Os sinais e sintomas principais gerais são esses, na área musculoesquelética, a dor articular, a mialgia, a sarcopenia como consequência disso, a limitação da função, a falta de controle muscular, da coordenação, as dificuldades de locomoção e da mobilidade, principalmente afetando a coluna lombar, muito também por conta do home office e dos estudos domiciliares à distância. Foram colocados neste nosso ambulatório como critérios de inclusão os pacientes internados no hospital universitário ou no CTI ou nas enfermarias, que após a alta eram um total de 28% desses pacientes. Os internados em outras unidades hospitalares do estado e do município eram 27%. Nos pacientes atendidos em quaisquer ambulatórios ou da universidade ou referenciados depois da Covid, 33%. E naqueles pacientes vacinados sem confirmação de Covid, eram 12%. O tempo médio de marcação da primeira consulta no ambulatório era de 4 semanas. E essa migração do trabalho, como eu falei, para o home office e as aulas à distância, agravaram muitas doenças na coluna e no joelho também, a principal articulação de carga. Como é feito o diagnóstico? A anamnese, com a queixa principal e a história patológica pregressa. Esse paciente geralmente passava primeiro no ambulatório de clínica, DIP, depois ele ia encaminhado para as diversas especialidades, o exame físico da especialidade era feito, o tradicional, o recomendado pela SBOT, os exames complementares mais importantes, ferritina, cálcio, dedímero, a sorologia, VHS-PCR, e de imagem nós fazíamos radiografias simples, ultrassom, tomografia, até ressonância. Ou seja, a infraestrutura do hospital universitário foi preparada para atender esses casos do ambulatório de Covid. Várias publicações da nossa especialidade,
mostram a importância do tratamento conservador. O Robert Jones fez aquela mobilização de crepom e algodão com Jones, Velpo, Watson Jones, que trouxe o conceito de mobilizar a articulação proximal e distal e levando em consideração que o hematoma ajudaria a consolidação. Charley, da prótese de quadril, o primeiro trabalho dele, foi a arte da técnica de tratamento fechado das fraturas mais frequentes. Só depois ele publicou da artroplastia. Sarmiento, com o tratamento funcional das fraturas, e no Brasil, o Carlos Schwarzman lançou, logo depois da Covid, o tratamento não cirúrgico das fraturas. Com isso, baseado nisso aí, nós também tivemos que tratar várias fraturas do membro superior, da coluna, da bacia, claro, excetuando as fraturas de risco, as lesões articulares, fraturas expostas, lesões vasculares. E fizemos assim, então, a clavícula usava o Velpo, o húmero proximal também, tipóia abdutora, todas as imobilizações clássicas também para o membro inferior, também coluna, ou seja, nós fazíamos um tratamento considerando se haviam sequelas, se haviam comorbidades e principalmente direcionado ao aspecto sintomático e preventivo. Então, era uso anti-inflamatório, não hormonal, hormonal, corticoide, gabapentinoides, benzodiazepínicos, vitamina D, vitamina C e também a reorientação ao estilo de vida da pessoa. Era um conjunto, havia um guia sobre alimentação, atividade física progressiva, a importância do sono, a hidratação dessas pessoas. E na fisioterapia, o foco era na eletroterapia, o TENS, ultrassom, todas as partes elétricas eram importantes, a parte mecânica também, da mobilidade térmica, a liberação miofacial, o tratamento sempre com foco funcional e utilizando a manualoterapia. Só para lembrar algumas síndromes importantes, Parsonage Turner no ombro, com a limitação funcional pós-vacina, isso já foi descrito em 1900, após a vacina da poliomielite. Guillain-Barré, todas as miopatias, as lombalgias, situações que aconteciam muito frequentemente e que eram, então, direcionadas ao nosso ambulatório para tratamento na especialidade. Sabemos também que a resposta celular imunológica das várias fases das lesões musculares e ósseas tem a fase inflamatória, de regeneração e de remodelação. Isso foi respeitado. Destacando que a fisioterapia trabalhou em conjunto conosco, fazendo basicamente exercícios de amplitude, movimento, fortalecimento muscular, coordenação motora e equilíbrio, os exercícios de deslocamento, as pessoas muito tempo internadas não conseguiam mais caminhar, os exercícios de condicionamento geral, incluindo aqui os respiratórios, o treinamento de transferência e a liberação miofacial, que era muito frequente. Recentemente, agora, 22 de agosto, a Organização Mundial da Saúde chama de novo a atenção para a questão da Covid, voltando menos grave, Isso é uma publicação da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, mas dizendo que há ainda a preocupação com novas linhagens surgindo da própria Covid, no gene Spike. Como resultado do nosso ambulatório até setembro, alcançamos os seguintes resultados. O intervalo entre uma consulta e a segunda consulta daquele mesmo paciente era em torno de 1 mês. Depois de 3 meses, 34% dos pacientes tiveram alta, 6 meses, 51%, 2/3 após 9 meses, após 12 meses um pouco mais. Pacientes com sintomas controlados, mas que ainda tinham sintomas, eram 88%, e 28% dos pacientes atendidos continuavam ainda com sequelas permanentes. Muito obrigado e desculpe o tempo. Obrigado, doutor Musafir. Convidar agora o doutor Sérgio Franco, que vai falar para a gente da tríade terrível no cotovelo. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Sociedade Portuguesa, com a sua diretoria e também a SBOT em poder vir aqui representar. A tríade é terrível, mas Covid também era de pânico, Eu tive apenas um sintoma de garganta e depois os 2 joelhos incharam,
eu tive que fazer, inclusive, uma punção. Então, você vê que ataque em todas as áreas. E até hoje, uma pergunta que eu sempre faço aos pacientes: quando foi que você teve Covid? O que você teve de Covid? E agora nós estamos tratando as sequelas da Covid. Vamos falar então um pouquinho sobre a tríade, falar sobre as vias de acesso, como tratar a cabeça do rádio, apófise coronoide, fixar ou não, ligamentos, quais reparar e quando, fixadores externos, usar ou não, os resultados e as conclusões. O que é a tríade? Fratura da cabeça do rádio, a luxação posto-lateral com fratura da coronoide. Os estabilizadores primários do cotovelo são os ligamentos laterais e mediais e o conjunto flexor. Então, realmente, principalmente as partes moles que são estabilizadores primários, junto com a parte óssea, cabeça de rádio e processo coronoide. O mecanismo de lesão, aquele clássico: queda, flexão, valgo e compressão axial levando à luxação. Aqui nós vemos, quando você faz o exame clínico sob anestesia, fazendo a luxação, mostrando ali. O mecanismo vem sendo descrito de várias maneiras, Lesão lateral, depois vai progredindo para medial. O conceito hoje é que as lesões são circunferenciais. Também no tornozelo. Hoje o tratamento das lesões de tornozelo, você tem que pensar em termos de tratar toda a circunferência. Não é só o amarelo medial, lateral, a cinesmose, você trata tudo, e as fraturas posteriores, cápsula, e também no cotovelo o tratamento deve ser circunferencial, principalmente no jovem e nos atletas. A classificação das fraturas, de Murray, tipo 1 só a ponta, tipo 2 menos 50, enfim, mais conhecido, e depois o Odrisco acrescentou principalmente essa parte anteromedial, que é a inserção do ligamento colateral ulnar medial, a parte anterior. Quando se trata conservador, quando você consegue uma redução concêntrica, quando a fratura da cabeça de rádio não causa nenhum bloqueio, quando a coronoide, certo, é tipo 1 ou 2, aí sempre vem a discussão, e o arco de movimento é estável até 30 graus de flexão. Aqui nós vemos, depois de reduzido, você vê que está redução concêntrica, não tem limitação no movimento e o resultado bom. Acessos. Existem várias maneiras, normalmente essa lesão é resolvida pelo acesso lateral na maioria dos casos. E o acesso, normalmente usamos o Kaplan, outros preferem usar o Kocher. Preferimos o Kaplan porque a gente vê nesse trabalho, na prática, que a gente consegue visualizar melhor toda a parte anterior e a coronoide. Com isso, nós temos uma facilidade de fazer o reparo da coronoide, o reparo da cabeça e o reparo do ligamento lateral. Nós vemos que, de acordo com a estabilidade, a gente vai realmente aumentando a necessidade de reconstruir. Então, a cabeça do rádio sempre reparar, o ligamento lateral sempre reparar, a coronoide pode sim ou não, dependendo do tipo, E quando tem instabilidade, mesmo reparado toda a parte lateral e coronoide, pensar em restabelecer a parte medial, ligamento colateral medial. Então, nós vemos aqui o Odrisco e o Murray, a classificação e o tratamento. Você vê que quando a lesão é mais de 50% da coronoide, tem que fixar. Quando é menos de 50%, você tem que avaliar cada caso, então decidir. Mas mais de 50%, realmente você tem que fazer o reparo. A coronoide continua sendo a controvérsia. Reparar ou não reparar, quando reparar. Ela auxilia na estabilidade e na congruência. O cotovelo não fica estável se fraturou mais de 50% da superfície. Também o local de inserção do ligamento colateral ulnar medial lá na coronoide. Muito bem, esse trabalho de 2012 conclui que todas as fraturas tipo 3, elas são instáveis, mais de 50%. E as tipo 2, elas são estáveis se o rádio estiver bem. Agora, se removido a cabeça do rádio, vai ficar instável. Você vê a importância de restabelecer a coluna lateral.
Nesse seu trabalho de 2023, né, a ponta da coronoide, fixar ou não fixar, não tem benefício fixar a ponta da coronoide. Eu, sinceramente, prefiro fazer a fixação de todos, mas os trabalhos têm mostrado que você não precisa. Mas quando você vai ver resultados, 66% dos pacientes têm alguma alteração articular depois de um tempo, principalmente depois de 9 anos. Então, eu acho que tudo que você puder restabelecer a anatomia, particularmente no jovem e no atleta, terá um resultado melhor. Aqui nós vemos um caso. Como é que a gente fixa? A gente faz essa fixação transóssea, né, quando o fragmento é pequeno, através do osso, amarramos do outro lado, como vimos aqui. Ali está feito também a prótese. Você passa o fio, coloca a prótese e no final você amarra. A última coisa é amarrar, restabelecendo a ponta coronoide no seu local original. Mais um caso. A tomografia é necessária, a 3D nem sempre é importante, mas a tomografia é necessária. Quando você tem a fratura anteromedial, placa ou parafuso? É sempre uma dúvida. Se o fragmento é muito grande, a preferência é que seja com parafusos canulados, certo? Eles dão mais compressão. Ou então uma placa de suporte medial com acesso medial. Aí está, feito com uma placa de 1/3 de cana, que se cortou o último furo, dobrou e fixou, é uma solução, ou então utilizar placas especiais para esse tipo de fratura. A fixação interna na cabeça de rádio, a gente se faz sempre que tem menos de 3 fragmentos, que depois disso começa a ficar muito difícil essa montagem, certo? E se não tem fragmentação entre a cabeça e o colo, que tem que ter suporte para você fixar, porque hoje a gente sabe que a fixação apenas com parafuso de compressão na cabeça do rádio tem melhores resultados. E aí, então, cabeça reconstruível? Sim. Então, a gente faz acesso lateral, reconstrói a coronoide, cabeça, ligamento, sempre últimos. Se não é reconstruível, então você faz a prótese, né? Já repara a coronoide para amarrar no final, se o fragmento é pequeno, e depois, então, a prótese e o ligamento lateral é o último passo. Aqui nós estamos vendo, esse caso, multifragmentar, ao ligamento colateral arrancado normalmente do húmero, a cabeça, a reconstrução da cabeça, sempre fazer a fixação naquela chamada área de segurança, em que com a mão em posição neutra, 45 graus para frente e para trás, formando um ângulo de 90, aí é a posição que deve ser feita a fixação com os parafusos. E com certeza os parafusos são a melhor opção. Porque as placas, já tive um caso de placa que começou a fazer modificação ao redor da placa. E eu tive que, com 6 semanas, tirar a placa, porque senão realmente ia ficar duro aquele cotovelo. Aí a reinserção com a âncora, do ligamento colateral, a prótese, o resultado. Aqui tem um mau resultado, é essa camisa aí, né? Bom, esse trabalho agora de 21, tratamento da tríade, ele resume bastante bem o que nós devemos fazer. Ressecção da cabeça, que fizemos muitas vezes, não fazemos mais, não deve. Você cria uma instabilidade na coluna lateral. A fixação interna ou artroplastia é a regra nas lesões da cabeça do rádio, fratura cabeça rádio. É essencial construir a coluna húmero-radial. O gold standard na fixação interna são parafusos de tração, sempre que for possível, nas lesões da coronoide e na cabeça do rádio. A artroplastia da cabeça radial tem que ser perfeita para evitar instabilidade residual ou o overstuffing, uma cabeça muito grande. O raio-x do punho é necessário para o diagnóstico da lesão de Essex Lopresti. E aqui está uma demonstração muito importante. A imagem em cima à esquerda, anatomia normal, mais o ligamento. Veja, a cabeça ela fica em torno de 2 milímetros abaixo da ponta do olecrano. Coronoide, desculpa. Então, a cabeça abaixo da ponta da coronoide. Aí está uma prótese à direita em cima, no tamanho correto, você vê que ela está abaixo
a cabeça da prótese está abaixo da ponta da coronoide. Embaixo à esquerda, a cabeça radial com 2 milímetros, já ficou um pouco menor, depois vai aumentando. Você vê que vai alargando o espaço contralateral da coronoide com o húmero. E o último mostra claramente que essa cabeça está muito grande, isso vai levar a uma rigidez, uma limitação de movimento. Aqui está um caso, veja como essa cabeça está muito grande, levando com certeza uma limitação, e aqui uma cabeça pequena. Então é muito importante que você faça o comprimento exato. A cabeça tem que estar um pouco abaixo da ponta da coronoide, em torno de 2 milímetros, para que você tenha uma boa função. Colateral ulnar. O reparo sistemático é a última etapa no acesso lateral. O cotovelo instável em extensão após a resolução da coronoide, da cabeça, deve reparar o ligamento ulnar lateral, que é a última etapa. Normalmente a lesão é proximal, a sutura transóssea ou com 2 âncoras metálicas, redução completa do cotovelo, o cotovelo é imobilizado em 90 graus, de posição neutra de pronto-supinação, e a reinserção do ligamento e a cápsula e os tendões no epicôndilo lateral. E o ulnar medial? Eu acho que nos atletas, se tem lesão, deve ser fixado. Agora, na maioria das vezes, não há necessidade, e quando há necessidade, 2 âncoras não absorvíveis, certo? E só é feito quando continua instável depois do reparo lateral. Quando usar fixação externa na tríade? Se após o reparo das estruturas ligamentares e ósseas persistir instabilidade e extensão do cotovelo, então deve ser colocado o fixador. É uma técnica de exceção e a técnica tem que ser muito apurada para que você consiga uma perfeita congruência articular para que possa haver a mobilização. Fratura exposta, foi feita aí uma reconstrução. Veja no perfil, imagem aqui à direita, né? Veja como está afastado a articulação. O que significa isso? Instabilidade. Então, nesse caso, foi colocado o fixador, né? Aí está a mobilização com o fixador, tem que estar congruente a retirada, a mobilização. Agora vamos ter que recuperar, já no dia da retirada, com esse grau de arco de movimento. 2 semanas depois, embaixo, no círculo vermelho, o paciente tem dor e veja que ele fez uma fratura ali no ponto do fixador externo, que depois, com 2 meses, a imagem embaixo à direita mostra a consolidação. Aí está o resultado final. Conclusões. Ligamento colateral ulnar, reparar é fundamental, é necessário. Deve ser sistemático no acesso lateral. E o medial não é sistemático, mas reservado para os casos de instabilidade e extensão persistente após o reparo lateral e particularmente em jovens e atletas. Aqui nós vemos mais um caso. Foi feita uma montagem, o traumatologista gosta de montar. Veja, parafusos, placas. Será que não seria melhor fazer uma prótese? O resultado está bom, mas houve uma fratura da placa e uma pseudoartrose, mas o resultado está funcional, está bom. Então, funcionou como o quê? Como um espaçador, né? Então, na realidade, frequentemente, a prótese também ela funciona como um espaçador para manter essa coluna lateral. Uma coisa que eu sempre fiz e sempre achei que, depois que fazia isso, ficava mais estável, é reinserção também da cápsula anterior na coronoide, trazer o conjunto todo, né? E realmente esse trabalho de 2019, não encontrou contribuição clínica ou radiológica em reinserir a cápsula anterior na coronoide. Então, eu sinceramente continuo fazendo. Após a cirurgia, a imobilizar com algo muito leve, normalmente aquele gesso plástico, aguentá-la por 10 dias, e depois começar, faz um raio-x, estando tudo bem, começar a mobilizar, certo? Conseguindo o grau de movimento, respeitando de 120 a 45, depois de 30 dias, então, aumentar o arco de movimento, e 42 dias já podemos liberar para o movimento completo. Complicações.
22% dos pacientes nesse trabalho de 2014, revisão cirúrgica. Relacionado aqui, implantes, rigidez, instabilidade, neuropatia do nervo ulnar. E a complicação mais frequente, que eventualmente não precisa ser reoperado, que é a ossificação heterotópica em 12,5% dos pacientes. E artrose em 11,2%. Mas quando você vai analisar com 9 anos, veja só, mudanças radiológicas observadas em 2/3 dos pacientes. O que significaria isso? Será que a gente não conseguiu uma estabilidade suficiente? Eu acho que o tratamento continua aberto. De repente, nós precisamos dar mais valor a esse colateral medial. Enfim, os resultados mostram que as complicações aparecem, particularmente mudança, né, no rumo a uma osteoartrose. Com 9 anos já tem essas alterações. Então, o que vamos levar para casa? O objetivo da cirurgia é obter uma articulação estável, que permita um movimento precoce que deve ser iniciado alguns dias logo depois da cirurgia, evitando o estresse em varo. Um cotovelo funcional pode ser esperado com a flexão e extensão em torno de 110 graus e pronação no mínimo de 60 graus. Podem ser necessários procedimentos adicionais, especialmente para evitar a rigidez articular. No ano passado, tive a oportunidade de operar 2 pacientes num dia. Um paciente tinha mais dificuldade de começar a mobilizar, o homem, e a mulher tinha mais facilidade. Conclusão, o homem, no final, teve que fazer, depois de algum tempo, uma artroscopia para liberar um pouco a limitação do arco de movimento. Então, é essencial a participação do paciente. Esse paciente, o homem, ele tinha mais dificuldade, tinha mais medo em movimentar. E ele acabou tendo que fazer uma artroscopia para recuperar o resto do movimento. E a osteoartrite está aí, né? A maioria das vezes ela é bem tolerada. Queria agradecer ao Dr. Pedro Labronite, que nos cedeu algumas imagens, e agradecer o convite à Sociedade Portuguesa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Franco. Convidando agora o doutor Geraldo Mota, que vai falar sobre tratamento das lesões proximais do húmero, quando indicar artroplastia. Boa tarde a todos, é um prazer para mim, uma honra. Eu queria agradecer inicialmente aos nossos colegas portugueses pelo convite, agradecer a SBOT por ter nos incluído nessa delegação. A gente tem uma história bastante interessante com a comunidade portuguesa. Em 2012, Portugal foi a nação convidada no Brasil, e nessa época eu tive a oportunidade de ser o presidente da sociedade, o que é uma experiência bastante interessante. Nós vamos falar sobre artroplastia reversa no tratamento das fraturas proximais do húmero. E essa é uma experiência reunida ao longo de anos no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Centro de Cirurgia do Ombro e do Cotovelo. Esses são meus conflitos de interesse, eles são de natureza intelectual e institucionais, e dessa forma eles não têm nenhum tipo de relação com essa apresentação. A nossa agenda hoje, primeiro é a gente selecionar pacientes. Aliás, para qualquer tipo de procedimento ortopédico, a seleção dos pacientes é essencial. Quem são os pacientes com indicação de artroplastia? É evidente que idade e cognição é algo que faz parte dessa seleção. Entender que, assim, quando você trata uma fratura com uma fixação interna e o seu desfecho é qual foi o percentual de doentes que necessitam fazer uma revisão. E isso se aplica, hoje eu estava vendo uma aula de trauma da cintura pélvica, e essa é a mesma discussão se você faz uma artroplastia ou não, ou seja, como no cotovelo, como o Franco mostrou. Eu imagino que, e esse é o nosso credo, que a avaliação das imagens é o essencial para que você possa decidir e, dessa forma, fazer um planejamento adequado. É claro que a técnica cirúrgica, acerca da glenoide, das hastes específicas para a fratura, fixação dos tubérculos e, evidentemente, por fim, a reabilitação.
As indicações de artroplastia nas fraturas proximais do húmero, essas são as convencionais, mas mais uma vez, eu vou chamar a atenção dos senhores. São as características das fraturas que nos vão permitir a gente indicar ou não uma artroplastia. Então, essas são imagens, assim, são essas situações que a gente conversou aqui, entre luxação, head split, uma comminuição medial ou uma comminuição por, enfim, quando você tem uma compressão do cálcar. A artroplastia do ombro, a semelhança de outras artroplastias, os seus resultados a longo prazo, eles estão relacionados, e as complicações, eles estão relacionados ao posicionamento dos implantes. Então, persistem inúmeras controvérsias acerca desse tópico. E aí, o que eu sugiro a vocês, eu vou me utilizar de um caso clínico para que a gente possa identificar quais são as etapas que nós respeitamos ao fazermos uma artroplastia. Então, esse doente de 69 anos, que tem essa fratura, eventualmente, alguns traumatologistas poderiam dizer que essa fratura é de tratamento com uma fixação interna. Eu me sinto muito confortável em comentar sobre isso. Eu tenho parte da minha origem como traumatologista. Eu, à época, lá no início dos anos 2000, nós fizemos uma publicação de fixação de dessas fraturas com uma placa de fixação bloqueada, que naquela época era uma imensa novidade. Mas o fato é que, em várias séries, 1/4 desses doentes, eles são necessários fazer uma revisão, tirar parafusos. Então, possivelmente, porque os doentes não estejam sendo selecionados corretamente. Bom, então, nós vamos fazer uma tomografia, e essa tomografia vai nos responder quais são esses parâmetros para que a gente faça uma artroplastia ou não. Então, essas são as imagens, aí a pergunta é assim, com essas imagens aqui eu posso tratar o doente? Eu diria que não. E primeiro que eu acho que você, com uma tomografia, você tem que sentar na frente do exame e ter tempo de olhar todos os cortes, e não 2, 3, 4 cortes que venham te mostrar. Essas são as imagens do doente. Essas não são as imagens do doente. Nós precisamos olhar o exame como um todo. E em 2001 foi publicado um trabalho que eu entendo que isso aqui veio estabelecer algo que muita gente entendia, fazia de uma maneira informal, que foi determinar qual é a espessura da cabeça, a altura da cabeça que restou para que você possa ou não fazer uma artroplastia. Ou seja, qual seria a altura, o número de milímetros para que você tenha uma fixação de fato. E aí, muitas vezes, você olha doente que você diz, como aquela imagem que eu mostrei anteriormente, aquilo parecia ter uma altura muito pequena. Quanto de rosca iria fixar essa cabeça? Então, esse limite é em torno de 25 milímetros para que você tenha um risco zero de você ter uma perda da fixação. Então, voltando ao nosso caso clínico, essa doente esse trabalho sugere que você faça essa mensuração no corte axial, no centro da cabeça. Aqui nós temos 1,59 milímetros. A gente costuma fazer isso em outros cortes, de tal forma que a gente possa, porque os parafusos são distribuídos em vários planos, e aí, eventualmente, essas outras imagens sejam úteis, e aí você vai verificar que nesse sagital você tem um pouquinho mais, mas o fato é que é um número de milímetros que não permite que você tenha uma fixação adequada. Bom, aí uma vez que você estabeleceu esse tipo de parâmetro, nós utilizamos esses parâmetros para dizer assim, não, esse doente ele tem uma indicação para que faça uma artroplastia. E aí, assim, a próxima etapa dessa operação é comum você ouvir entre os colegas assim, não, a parte da glenoide, nesse caso, é muito simples, porque o campo é ótimo e você pode fixar seu doente sem nenhuma dificuldade. De fato, como você não tem a extremidade proximal do húmero, você tem uma visualização da glenoide de uma maneira muito fácil. Mas, de fato,
você estará equivocado em você entender que essa não é parte da operação, porque a gente volta na consideração inicial de que uma artroplastia total, seja na articulação que for, ela tem a sua sobrevida, seus resultados relacionados ao posicionamento dos implantes. E aí, assim, o que os americanos chamam de eyeball. Eu olho essa glenoide e digo assim, não, a glenoide é inocente. Então, eu sugiro que todo mundo possa fazer, mesmo que você não se utilize de nenhum software sofisticado, que você faça as mensurações, que são as mensurações bem clássicas. Seja fazer um Friedman ou fazer uma inclinação anterior da glenoide. E aí você vai verificar que esse mesmo doente, de fato, ele tem uma versão de 7 graus, que é uma versão absolutamente dentro dos padrões recomendados, mas ele tem uma inclinação anterior da glenoide bastante grande. E o que isso vai significar? Esses são as medições dos ângulos, enfim, é o ângulo lá de Mora e o ângulo, quer dizer, mais uma vez, assim, os implantes que a gente utiliza, na maioria dos casos, para fazer uma artroplastia reversa, é uma base da glenoide circunferencial que ocupa em torno de 60% da superfície da glenoide. Então, para tal, Pascoal Balot, há uns 3, 4 anos, descreveu o que ele chama de reverse shoulder angle, porque ele mede só esses 60% inferiores, que é onde vai, de fato, ser apoiada a base metálica. E esse ângulo, ele difere do ângulo de Mora, que mede toda a inclinação, que se chama de uma inclinação global da glenoide. Então, se você colocar o seu implante nessa posição, você vai verificar que esse implante vai estar olhando para cima, o que é absolutamente... poderá causar instabilidade, desgaste, enfim, uma série de complicações. Ou, até mesmo se você colocar um implante no ângulo da inclinação global da glenoide, você vai verificar que vai existir uma falta de contato. E como todo mundo opera e você simplesmente impacta o implante, você tem a certeza que você está cometendo um equívoco se você não identificou isso anteriormente. E aí, mais uma vez, se você existem inúmeros, esse é só um dos exemplos, um dos softwares que existem de planejamento com imagens em 3D, esse é um deles. Aí você vai verificar que nesse corte coronal existe uma falta osso, como a gente tinha previsto lá, fazendo um ângulo, usando a imagem 2D de uma maneira simples, ou mais ainda, uma coisa que você nunca vai enxergar é que existe esse defeito que é superior e posterior, que você não enxerga, está atrás do ombro. Você olha o ombro, você está vendo de frente. Então você não surpreende e você com certeza iria posicionar seu implante de uma maneira equivocada. Mudando para a haste, assim, a posição da haste, evidentemente, é a altura, a versão, são coisas bastante básicas, o uso do enxerto, a gente precisa da consolidação dos tubérculos, e talvez assim um conceito um pouco mais interessante dos últimos tempos é que você não pode usar um implante que lateralize o húmero, porque você vai ter dificuldade em posicionar os seus tubérculos e dar a tensão adequada do manguito, dos músculos remanescentes do manguito. Então, se você faz a gente vai passar um pedacinho desse vídeo, só no interesse de mostrar o que a gente comentou lá no início acerca da característica da fratura. Então, esse doente está abrindo o intervalo rotador, esse é o tendão do bíceps, aqui a gente deu uma queimadinha nos vasos circunflexos, normalmente a gente faz uma ligadura, a gente faz uma tenotomia e posterior tenodese, quando amarrar os tubérculos, você faz uma tenodese do bíceps. E aí eu acho que, uma vez que esses doentes não é um doente absolutamente agudo, né, são pela característica da instituição, e aí essa pequena tuberosidade. E aí você vai começar a visualizar a cabeça do húmero. E aí a retirada da cabeça vai nos permitir, primeiro que essa cabeça tem inserção quase nenhuma, né? Como vocês podem ver,
Na verdade, tem uma inserção capsular bem pequena, e aí você pode aqui observar exatamente qual é o estoque ósseo e qual é a chance de você fazer uma fixação interna bem sucedida. E aí, continuando, enfim, no interesse do tempo, a gente vai parar isso aqui. E aí, dito isso, o que você deverá, quer dizer, isso não ocorre em todos os casos, mas você não pode ser surpreendido, você deveria identificar qual é o tipo de defeito ósseo, e aí teriam duas soluções: ou você faz um enxerto ósseo da glenoide, ou você usa implante com aumento metálico, que é uma coisa eventualmente um pouco mais ágil e rápida. Como eu comentei antes, as hastes de fratura, essa é uma delas, o que eles chamam hastes dedicadas à fratura. Elas têm um orifício para a colocação de um enxerto, orifícios para que você possa amarrar, e tem um tratamento nas superfícies, tem um tratamento nas superfícies que possa contribuir para a consolidação dos tubérculos. Muitas maneiras já foram descritas para amarrar os tubérculos. Eu sugiro essa é a que a gente usa, essa é a forma. Infelizmente, isso aqui é uma foto de um perioperatório nosso, assim, não tem, isso é uma coisa até bastante difícil de você fazer uma ilustração numa apresentação como essa. Eu sugiro, tem no VUMED a técnica que Joaquim Sanches Sotelo publicou em inúmeros lugares, mas no VUMED especificamente mostra muito bem como você faça isso, e a gente faz essa fixação, que ela é ao redor do implante, tuberosidade com tuberosidade, enfim, usando o que a gente chama aí de tapes de sutura, que várias companhias hoje em dia fabricam. Eu sugiro que, assim, principalmente para quem é um pouco menos experiente, e principalmente se ele tiver muita cominuição no tubérculo, que você faça uma radiografia perioperatória para que você tenha certeza, e não assim, ao final da cirurgia, você vai ver que seu tubérculo está posicionado de uma maneira equivocada. Assim, a gente opera uma fratura proximal do fêmur, faz 30 imagens no intensificador, porque não poderá fazer 2 imagens numa artroplastia do ombro, né? A reabilitação é algo super importante. Você deve ter, assim, uma maneira de reabilitar seus doentes com um grupo, assim, que você tenha uma coisa multidisciplinar bastante eficiente, e esses doentes têm essa possibilidade de terem resultados dessa natureza. Então, para terminar, em conclusão, assim, eu entendo que talvez a melhor mensagem dessa apresentação é o que nós adquirimos de experiência, que você tenha critérios de indicação do tratamento da fratura, seja com uma artroplastia, seja com uma fixação interna. E dessa maneira você deve sistematizar, como tudo em cirurgia, a sua avaliação e seu planejamento. Existem métodos, vocês sabem, os métodos 2D ou 3D, eles são controversos acerca de acuidade e tudo, mas o fato é que, se você não dispõe do 3D, você pode fazer isso com 2D sem problema. Tem hastes específicas para fratura, a gente tem implante para tudo hoje em dia, e dessa maneira a correta indicação, a seleção dos implantes, uma técnica cirúrgica e o posicionamento são essenciais para o resultado clínico e a sobrevida, e por fim a reabilitação. Na nossa revista, na revista da nossa sociedade, a gente publicou agora recentemente um artigo de revisão acerca de artroplastia do ombro em geral, não só reversas. Quais seriam os conceitos atuais? Eu sugiro que vocês possam ler, o artigo está bastante interessante. Essa é uma foto do nosso grupo. A gente faz uma série de atividades enfim, faz cirurgias ao vivo, cursos, enfim, e essa é uma foto de uma dessas situações. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade, mais do que tudo. Obrigado, doutor Geraldo. Convidar agora o doutor Fernando Baldi, que vai falar sobre as reconstruções ortoplásticas nas fraturas expostas. E o nosso futuro presidente da SBOT, em 2024. Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer à SBOT e à Sociedade Portuguesa por estar aqui e discutir com vocês um tema bastante relevante, principalmente para nós no Brasil,
que é o manejo dos traumas de alta energia. Esse é um trabalho que a gente teve oportunidade de publicar no DOT, falando ou relatando os traumas de grande energia e o alto custo desse tipo de lesão no Brasil, pela decorrência não só das nossas condições das nossas estradas, como também dos nossos motoristas. Esse é um tema que já foi muito debatido. A gente participou desse debate com o Cyril Murphy a pedido do DBJS no ano de 2013. Quer dizer, é um tema recorrente, o tratamento não só das fraturas expostas, como do politrauma no nosso meio. E esse tema me levantou muita atenção quando eu fiz esse trabalho, que está publicado no DBJS, juntamente com o pessoal da América Latina, como nós manuseamos essas lesões de alta energia, não só no Brasil, como em maioria dos países da América Latina. E a surpresa maior foi de que, não só no Brasil, como na maioria dos países da América Latina, a gente não tem um olhar multidisciplinar para essas lesões graves, principalmente com perda de substância e necessidade de retalhos, de cobertura, como a literatura relata. Nós, particularmente na universidade, já temos essa abordagem desde o final dos anos 90, mas se você pensar no país como um todo, ele não foi isso que a gente observou, para surpresa nossa. E se a gente for olhar na literatura, a literatura desde os anos 90, anos 2000, esses aqui são trabalhos de 2021, tem larga evidência de que o manuseio, juntamente com o cirurgião plástico, ou lá na universidade a gente tem o grupo de mão, que tem uma grande experiência com retalhos, esse manuseio do ortopedista traumatologista com alguém que entende de retalho, como o cirurgião plástico em alguns locais, lá na universidade a gente tem o grupo de mão, e é extremamente vantajoso, e a qualidade do resultado que a gente consegue na preservação dos membros, e membros realmente que possam ser úteis, e a recuperação desse paciente num curto espaço de tempo e num custo muito mais adequado, porque as complicações como osteomielite, complicações decorrentes de uma cobertura cutânea pobre, ele se diminui bastante. Aqui são vários trabalhos, várias revisões, eu não vou perder tempo falar uma por uma, algumas até descreve o custo disso em dólar lá nos Estados Unidos, e isso não deve ser diferente aqui na Europa, como também não é diferente lá no Brasil. Então, na verdade, existe quase que uma receita de bolo, né? Os steps para você manusear esse tipo de paciente, que vai desde o atendimento na emergência, fazer uma identificação da lesão, a descontaminação dessa lesão e, obviamente, a cobertura cutânea precoce. Essa talvez seja a chave do tratamento, fixar a fratura e cobrir ela dar uma cobertura cutânea, não simples, mas sim uma cobertura cutânea estável, naquela então que você não só protege o implante, como protege toda a lesão de infecção e outros tipos de trauma. Eu não vou perder tempo aqui descrevendo, acho que todos aqui ortopedistas sabem os passos principais, só enfatizar que tem que constar do nosso protocolo o passo cobertura cutânea adequada, seja ela com um retalho microcirúrgico, seja ela com retalho regional, seja ela com um fácio cutâneo, um miocutâneo, mas ela tem que estar no seu escopo, na sua lista de procedimentos, a cobertura cutânea adequada. E, obviamente, a recuperação como um todo, com a fisioterapia, como tudo que já foi dito aqui anteriormente nas outras lesões. E aí eu fui estudar um pouco a respeito disso e falar, se existe tanta evidência na literatura, por que será que no Brasil, e eu vejo que em alguns países da América Latina, isso não faz parte do nosso arsenal do dia a dia, né? Então, se a gente for olhar, desde que se a gente tem uma evidência científica robusta a respeito de um tempo, quanto tempo a gente demora para ela ser incorporada à prática clínica?
né? E procurei em vários trabalhos, achei esses trabalhos aqui que mostram que a partir de que você tem uma publicação com evidência científica robusta, você demora 6 anos para essa evidência constar num livro-texto e às vezes 10 anos, 15 anos para ele ser incorporado para a prática clínica. E a incorporação para a prática clínica quer dizer mais de 50% dos cirurgiões que praticam esse procedimento adotam essa conduta como sendo a conduta de ouro, né? O padrão ouro do que você está fazendo. Ou seja, não é tão simples se criar ou se vivenciar uma evidência e ela ser transformada numa conduta médica corriqueira ou dentro da especialidade. Eu vou passar para vocês agora alguns casos, só para ilustrar que é mais ou menos isso. Uma fratura exposta grau 3 de tíbia, foi feito um fixador externo, uma cobertura com um retalho fácil, miofacial. Eu gosto de fazer esse retalho e prender ele com um botãozinho aqui fora para que ele se mantenha estendido, porque isso, no decorrer do tempo, o músculo começa a contrair e ele vai diminuindo. Depois disso... pulou aqui um... Bom, era o resultado final mostrando que você pode fazer o enxerto de pele fina, mas desde que você já tenha estabilizado adequadamente a parte óssea e também o retalho fasciocutâneo que você utilizou. Aqui também uma fratura exposta a grau 3 de tornozelo, mostrando uma perda de substância importante, principalmente esse aqui é um músculo com os tendões aqui, parte dos peroneiros, em que foi feito, então, a limpeza, colocação de um VAC, para que a gente isole essa ferida. É extremamente importante, se você não conseguir fazer um retalho de imediato, isolar essa ferida para que ela não se contamine no decorrer do tempo. E depois, então, aqui a fixação com uma haste, para evitar, porque essa pele aqui tinha sido toda perdida, e uma rotação de retalho lateral, mostrando a cobertura e o resultado final do fechamento com um retalho simples lateral, só rodado lateralmente. E aqui a consolidação da nossa fratura. Aqui uma fratura exposta de fêmur. Esse aqui era um engenheiro que estava andando numa obra, ele caiu do 2º andar e teve uma exposição do fêmur com uma lesão de pele extremamente importante. Foi feita, então, o desbridamento, a limpeza da fratura, a fixação com uma haste longa, de imediato, a colocação de um VAC na ferida e depois a colocação de um retalho de pele fina sobre a musculatura remanescente do vasto lateral. Esse é um procedimento que a gente faz frequentemente, é cobrir com um retalho muscular que sobrou da região, esperar ele granular um pouquinho e com 15 dias você fica com o curativo a vácuo e depois você faz o seu enxerto de maneira bastante confortável. Aqui o resultado final com a consolidação, o aspecto final do paciente. Aqui um caso extremamente grave, um acidente de motocicleta em que teve um membro inferior esquerdo amputado e uma fratura exposta a grau 3 no membro inferior direito. Foi feita uma fixação externa, de novo um desbridamento, o reimplante com neurovascular do membro inferior esquerdo, com um fixador externo. Depois foi feita a osteossíntese com uma haste intramedular, um retalho de cobertura, enxerto. Aqui ao lado direito já consolidado, aqui o lado esquerdo foi a perna do reimplante. E aqui mostrando o paciente, depois de alguns meses, deambulando. Acho que eu esqueci. Aqui tinha um filme mostrando ele deambulando. Ou seja, a abordagem com o cirurgião plástico ou alguma equipe de cirurgia de mão treinada com a cobertura cutânea tem grandes vantagens e não só encurtando o tempo de recuperação, como diminuindo os custos e, obviamente, um melhor resultado funcional para o seu paciente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dr. Baldi. Gostaria de convidar agora o Dr. Paulo Lobo, que vai falar da experiência dele da artroplastia bilateral simultânea da prótese de joelho. Bom dia e agradecer aí à Sociedade Portuguesa pelo convite, à SBOT e ao nosso presidente João Mateus por
nos incluir aqui nesse hall de palestras. O Fernando foi tão rápido que sobrou tempo para a gente aqui, né? Eu vou compartilhar com vocês a nossa experiência e o nosso protocolo que a gente tem usado nesses últimos anos, quando nós decidimos por fazer a prótese bilateral simultânea do joelho. Então, nós estamos aí nessa luta com o joelho há 37 anos, fazendo cirurgia do joelho. E as artroplastias nós começamos em 1999, são 24 anos fazendo artroplastia, aproximadamente já umas 1.600 próteses e uma média de 70 próteses por ano. Nós somos 6 cirurgiões lá no nosso hospital em Brasília, e se juntarmos os 6 aí, nós já realizamos mais de 4.000 próteses. Temos lá o serviço de R4 em joelho, quadril, ombro e trauma lá no hospital. Então, a minha experiência na prótese bilateral, ela começou lá para 2009, são 13 anos já. E nós estamos com 111 pacientes até agora, num total de 222 joelhos, fazendo simultaneamente. Por que fazer os 2 joelhos no mesmo ato operatório? Primeiro, o cérebro da pessoa lê simetria. Se não, vejamos, uma paciente como essa aí, que ela tem uma indicação de fazer as próteses, com valgo exuberante, se ela faz só um lado, ela vai ter muita dificuldade de deambular no próximo. E acho que vocês que já operaram o joelho aqui, fizeram o prótese de joelho, sabem que muitos pacientes, às vezes, não voltam tão rápido para fazer o segundo lado, porque passou por sofrimento de internação, reabilitação, dor, sofrimento, e tudo isso demora, às vezes, fazer o outro lado. Então, é uma boa indicação de fazer os 2 joelhos ao mesmo tempo, porque vai dar uma qualidade de vida para essa paciente. O outro caso, paciente que você sabe que tem que fazer os 2 joelhos, com o joelho todo detonado. Então, não justifica você fazer um lado e depois fazer o outro, se ele tiver boas condições clínicas e for bem selecionado para o método. Aqui é um paciente com valgo bilateral, o outro com valgo de um lado, varo de outros. Quer dizer, esses pacientes operando um lado só, ele tem muita dificuldade de deambulação no pós-operatório. Então, por que fazer os 2 joelhos no mesmo ato operatório? É uma só internação, uma só anestesia, um só processo de reabilitação e, acreditem, menor custo. Eu não sei aqui no seu país, em Portugal, mas lá no Brasil, se você faz os 2 lados, o segundo lado, a seguradora, o plano de saúde, a operadora só paga 70% do valor de um lado. Quer dizer, para o cirurgião é fria fazer os 2 ao mesmo tempo. Mas para o paciente é muito bom em termos de recuperação rápida e retorno às suas atividades. Se a gente for ver na literatura, esse aqui é um trabalho mostrando que 266 pacientes fazendo em um estágio só, não houve diferença de casos de troca de implantes fazendo simultaneamente, comparando com 2 estágios. Aqui talvez seja o lugar que mais se faz prótese bilateral simultânea no mundo, que é o serviço do Dr. Skulk lá no Special Surgery em Nova York. Aqui foi um trabalho deles de 501 pacientes, mostrando que as complicações que ocorreram não foram diferentes se fizesse em 2 estágios. Esse é um outro mostrando 371 pacientes em um estágio, 63 em 2 estágios. No geral, não houve diferença significativa entre os 2 grupos. Então, é possível fazer os 2 joelhos ao mesmo tempo. Esse é um trabalho nosso, publicado na RBO, na Revista Brasileira de Ortopedia, em que nós constatamos que não houve diferença nos custos hospitalares. A única diferença no aumento de custo foi para pagar 2 implantes, mas não no total das despesas hospitalares para o plano de saúde. Então, quando indicamos pacientes jovens de 55 a 75 anos, com osteoartrite importante em ambos os joelhos e com sintomatologia que justifique a artroplastia. Grandes deformidades em que, fazendo só um lado, a deambulação seria difícil, como eu mostrei naquele caso inicial.
E pacientes acima de 75 anos que estejam em boas condições clínicas e que por um pouco de sangramento a mais não causaria maior risco no pós-operatório. De 2009 a 2017, nós tínhamos a rotina de fazer com equipe só. Então, era um instrumental só, o lado esquerdo com torniquete, com garrote, o lado direito sem garrote, e a máquina CellSave. A gente usava a máquina CellSave e o ácido, o Transamin, que é o tranexâmico. Isso levava 3 a 4 horas de operação, a média de 3 horas e meia. A partir de julho de 2018, nós começamos a fazer com 2 equipes. Dois instrumentais individualizados, lado esquerdo com garrote, o lado direito com garrote, a máquina CellSave, o mesmo ácido tranexâmico, e nós conseguimos diminuir isso para 2 horas. Então foi muito importante, e hoje a gente faz isso como rotina, com 2 equipes, 2 cirurgiões, e fazendo e seguindo no mesmo tempo. O protocolo de anestesia, sei que nós temos um anestesista aqui na plateia, e o protocolo de anestesia é muito interessante, porque nós temos a opção A, que é o uso da sedação com propofol e bloqueios dos nervos simpático transglúteo femoral, obturador e cutâneo femoral. Essa é a primeira opção. E tem o protocolo B, que é a raquianestesia com o bloqueio só do canal adutor. Eu tenho o privilégio de, nas próteses bilaterais, ter sempre o Dr. Cleiton Garcia conosco, e ele é um campeão em fazer bloqueios, faz bloqueios em tudo. Então ele faz, hoje nós fazemos os 2 lados, só com bloqueio de nervos periféricos, sem fazer a raquianestesia. Para o paciente é muito melhor, não em termos de locomoção no outro dia, que ele vai demorar um pouquinho para começar a se locomover no outro dia, mas em termos de analgesia, de controle das vias urinárias, isso é muito importante para o paciente. Essa é a nossa rotina, a opção A. Então, normalmente, nós trabalhamos com um cirurgião e 2 cirurgiões auxiliares, né? Como nós temos o R4, nós temos cirurgiões. Isso é uma coisa interessante que nós conseguimos lá no hospital, porque muitas vezes o plano de saúde não paga todo mundo, mas está todo mundo imbuído nesse sentido de fazer o melhor para o paciente. Então, as pessoas vão até por abnegação, por serem do grupo, por formar um time lá dentro do hospital. Então, nós trabalhamos com 2 equipes, logicamente, a gente controlando um pouco lá o outro lado, se bem que nós temos cirurgiões experientes lá no nosso serviço, mas isso faz com que a cirurgia comece junto e termine junto, quase que no mesmo tempo, os 2 lados. Então, é muito importante, porque nesse caso nós temos um instrumental, vejam vocês que tem um instrumental do lado esquerdo e o instrumental do lado direito, e não se misturam os instrumentos, nem o instrumento cirúrgico, nem o instrumento do implante. Então vejam bem, ó. Aí ó, nós temos a equipe toda, e esse instrumental da direita aqui não se mistura com o instrumental de lá. Então tudo é separado para que a gente possa evitar o mínimo de risco para o paciente em termos de contaminação. Essa equipe trabalhando, vejam que praticamente as 2 equipes trabalhando em conjunto, e muitas vezes, olha bem, as coisas acontecem ao mesmo tempo em conjunto, né? O que está fazendo de um lado do joelho está fazendo do outro lado. Muito importante a máquina CellSave, porque nós conseguimos restituir para o paciente um pouco de sangue para ele. Porque o que se pesa muito no pós-operatório é a perda sanguínea, que debilita muito o paciente. Quando não usávamos uma máquina CellSave, a gente tinha um índice maior de transfusão. Hoje, praticamente, podemos contar nos dedos os casos que precisam de transfusão. Então, chega a 4%, 5%, muito pouco. E o mínimo que nós recuperamos até hoje foi 170 ml e o máximo 700 ml. Tudo que sai do joelho, líquido sinovial, soro, às vezes fragmento ósseo, fragmentos pequenos, né? E o sangue do paciente é restituído para isso. O pessoal da cirurgia cardíaca já usa isso com certa frequência. O paciente no pós-operatório já vai para o CPM, né? Isso é muito importante porque ele consegue fazer todos os movimentos praticamente sem dor, além de estar com os nervos periféricos bloqueados.
Veja aí um exemplo, um segundo dia de pós-operatório, 80 anos. Aqui essa paciente já no consultório, 15º dia de pós-operatório, paciente com 80 anos. Então, quer dizer, a idade não é limitação para se fazer a prótese bilateral simultânea. O importante são as condições clínicas do paciente para que ele seja bem selecionado. Essa paciente foi operada recentemente, agora dia 29/9, 84 anos, veja, que ela mesma tem força suficiente para levantar do seu leito e sair caminhando com a ajuda do andador. Esse é um paciente jovem, tinha passado já por osteotomia em ambos os joelhos, inclusive a cicatriz dele é um pouco maior, porque foi aproveitado para tirar a placa e parafuso e colocar a prótese nos 2 joelhos. Então, esse é um caso de boa indicação. Pacientes jovens, então, muito bem indicado, que precisam fazer os 2 joelhos, que já não suportam mais todo o tratamento conservador com infiltrações, com reabilitação, e o paciente chega pedindo, por favor, para que faça alguma coisa para o seu joelho. 2 meses de pós-operatório. Essa é uma prótese, vocês vejam que ela tem um perfil muito pequeno. Essa prótese ela não existe mais. Foi logo no início, a gente usava essa prótese. Eu nunca tive problema com essa prótese, mas a indústria parou de fabricar porque teve alguns pacientes que teve soltura. Você vê que ela tem um perfil muito pequeno que facilitaria até em revisões, se for o caso. Olha, veja a independência funcional como se tivesse operado apenas um joelho. 6 semanas de operado. Paciente com 79 anos, 3 meses de pós-operatório. Então, como mensagem final, eu gostaria de dizer que é muito seguro fazer os 2 joelhos simultaneamente, desde que o paciente seja bem selecionado clinicamente, tenhamos um time motivado e treinado com protocolo, tanto durante o procedimento quanto no pós-operatório, e pacientes familiares estejam bem informados sobre riscos, benefícios e complicações. Esse é o nosso hospital lá em Brasília e estamos à disposição de todos vocês, amigos portugueses, para que possam nos visitar em algum dia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Lobo. Queria abrir, se tiver alguma pergunta da plateia, algum comentário, por favor. Produtor Sérgio, existe algum cuidado da sua parte? Porque a gente vem de um tempo em que não se preocupava muito com cabeça de rádio. Antigamente, fratura cominutiva, cabeça de rádio, tirava e pronto. Hoje não, já de um tempo já vem as próteses com bons resultados. Você pegou uma pessoa nova, no caso, 30 anos, fratura cominutiva da cabeça do rádio. A longo prazo, como é que tem sido sua experiência com isso? Eu também fui na época que a gente fazia. Eu lembro de um comissário da Vale que a gente ressecção bilateral da cabeça de rádio. Um tempo ele acaba ficando com um pouco de dor no punho, diminuição de força, mas eu não tenho paciente com 30 anos, né? Acho que o máximo uns 10 anos. E a prótese que a gente usa é a prótese que a gente tem, que pode ser usada naquele momento. Então, tem prótese de fixação, tem outra que você usa muito mais como espaçador. E no hospital público, às vezes, a gente faz até de cimento, né? A gente faz um espaçador de cimento e segue. O que acontece, ele funciona, na realidade, como um espaçador. Depois que cicatriza as partes moles, ele vai perdendo a função. Tá certo? Muitas próteses começam a ver uma lise ao redor, né? No rádio, mas normalmente não tem queixa, não. A queixa é quando a cabeça é grande, que limita o movimento. Aí sim, o overstuffing. É franco, que às vezes você faz a osteossíntese fora da mesa e usa a própria cabeça como uma prótese temporária, mesmo sabendo que pode dar pseudartrose, mas você mantém um espaço, não é isso? Nós já fizemos isso também, montar na mesa e colocar. Hoje a gente prefere fazer, mesmo que seja de cimento, porque a gente acreditava que não necrosava a cabeça, mas necrosa. Tá certo? Mas até necrosar ele já fez a função de espaçador. Fernando? Fazemos, que funciona praticamente.
Você faz uma prótese de cimento, né? Que funciona como espaçador. É como aquilo disse, de facto, elas depois, muitas delas criam um halo na haste e funcionam apenas como um espaçador. Exatamente. Também, hospital público a gente não tem a prótese, fazemos assim também. A minha pergunta é como joelhista, aqui ao Dr. Paulo. Eu percebi que faz essas próteses simultâneas exatamente na altura em que tem um valgo, ou eventualmente o chamado joelho em rajada de vento, portanto um valgo e um varo. Tem alguma experiência ou já estão a fazer simultânea, por exemplo, em casos, digamos, vulgares, normais de artrose do joelho, de varos, sem ser bilateral, fazem também, ou só fazem em casos selecionados? Não. A indicação é para fazer a prótese naqueles joelhos que precisam de prótese, sejam ele valgo ou varo. Eu mostrei aqueles casos porque, quando está com muita deformidade, fazendo um só joelho, fica muito ruim para o paciente. Mas, se o paciente tem indicação de fazer os 2 joelhos, independente de ser varo ou valgo ou qualquer outra deformidade, nós fazemos indicamos os 2 joelhos simultaneamente. Logicamente que a decisão primeira é do paciente. Né? A decisão é dele. Mas, Lobo, a pergunta é o seguinte: em deformidades pequenas, mesmo assim você indica artroplastia simultânea? Não, então, eu disse, nós indicamos, a indicação é dor e artrose. Claro. É o paciente, não estou vendo deformidades. Eu citei deformidades porque se faz um lado só em grandes deformidades, fica ruim. Mas a indicação é dor de artrose, como se fosse indicar um joelho. Eu estou me indicando, mas se ele tem indicação dos 2, e o paciente tem problema nos 2 joelhos, a indicação para fazer simultânea é no caso de dor com artrose avançada. Ok. Porque tem pacientes jovens que estão com artrose avançada. Pois. Né? É que normalmente a minha experiência é quando tem grande deformidade, porque aí é melhor fazer os 2. A outra não tem. E depois em Portugal também é a mesma coisa. O financiador, se são os 2 ao mesmo tempo, prejudica. A outra são 50%. Paga menos. Lá em Brasil 70%. Se eu posso fazer um comentário, viu, Fernando? Nós já tivemos, você lembra, eu tenho interesse na minha prática em artroplastia em geral. Fernando já foi lá nos visitar inúmeras vezes, 15, 20 anos, não sei, atrás, operávamos juntos e tudo lá no Rio de Janeiro. Assim, eu acho que uma boa indicação disso é um doente que tem flexo. Porque se você vai estender um joelho, como é que ele se reabilita se ele tem um flexo do outro joelho? Talvez nem deformidade, mas principalmente flexo, talvez seja uma indicação interessante para esse procedimento. Ok. Mais uma pergunta da plateia? Eu tenho, então, aproveitar que tem Tem? Por favor. Pedro Fernandes, de Lisboa. Antes de mais, dar os parabéns à mesa. Eu gostei muito de todas as comunicações. Venho de um serviço que era dirigido pelo professor Jacinto Monteiro, que adoraria estar aqui convosco. Tenho uma pequena questão, porque eu dedico-me à coluna, mas todos os dias aparecem as fraturas desgraçadas do húmero proximal para discutir, para opinar, e temos sempre aquele balanço entre uma indicação cirúrgica e um doente que não poderá ter as melhores condições para uma cirurgia. E aquilo que ouvimos habitualmente é, pronto, ou operamos ou não operamos. Se operamos, pelo menos ter uma prótese à disposição, não vá a reconstrução ser muito difícil. A questão que eu coloco ao Dr. Geraldo é se, já que hoje em dia a prótese de eleição é a prótese reversa, atrasar essa cirurgia e dar uma oportunidade ao tratamento conservador vai prejudicar o outcome, vai prejudicar o resultado final? Essa pergunta ela é bastante interessante e eu imagino que você já tenha lido. A literatura é bastante controversa acerca desse assunto, né? E existe, você poderá abrir trabalhos que vão dizer uma coisa ou outra e a partir daí, então eu vou te dizer qual é a minha como que eu me posiciono perante esses doentes. Primeiro, assim, o doente que não será operado, assim, um doente que tenha
seja bastante doente, que não tenha uma vida ativa, que não more ainda sozinho, que depende de si para se cuidar. Eu acho que esse doente, quer dizer, o doente que ainda é independente, eu acho que ele tem uma indicação mais precoce. E assim, fazer essa operação depois que a fratura ou consolidou viciosamente, ou fez uma pseudartrose, que aí é pior, é uma operação completamente diferente de você fazer na fratura aguda. Então, eu não consigo entender aonde é que a literatura chega para fazer essa afirmativa. Mas, enfim, existem aqueles que eu acho que não devem ser operados, e aí fazer aí o que os americanos chamam de wait and see. E assim, aí o wait and see, leia-se não fazer nada, literalmente. Esse doente não é para ser mandado para fisioterapia, porque ele tem uma fratura. É para ele ir, enfim, desenvolvendo a atividade que ele puder, vai consolidar, e muitos ficam muito satisfeitos, com certeza sim. Eu acho que independência talvez seja assim, o parâmetro para indicar. Inclusive, Geraldo, isso é um ponto controverso, você vê na literatura revisões sistemáticas, inclusive de literaturas de evidência de alto impacto, que mostra que às vezes é melhor não operar a fratura do úmero proximal. O fato é, assim, eu entendo que o ombro e o cotovelo têm evidências científicas muito pobres. Muito pobres. A primeira delas, se vocês lembrarem, o que até hoje orienta que você deva fazer uma prótese da cabeça do rádio, uma fixação interna, é um trabalho do ano 2000, publicado por Jesse Jupiter e seu grupo à época, no Mass General, que tinham 13 doentes. Isso até hoje, qualquer um levanta, não, porque existe a literatura que diz que uma fratura que tem 3 ou mais fragmentos é igual a uma prótese. Foi baseado em 13 doentes, né? Então, é complexo, porque os números também, por outro lado, como o Franco mostrou, os números são muito pequenos para que você permita fazer uma conclusão. Também, assim, até aquilo que o Franco falou, Franco, de que o doente, um percentual muito grande faz osteoartrite, e esse fato, eu acho que você, como um traumatologista, assim, que já viu de tudo, fratura articular faz osteoartrite. Porque, assim, quando você faz uma fratura da cabeça do rádio, a maioria delas, por mecanismo posterolateral, você faz uma lesão cartilaginosa no capítulo, sem sombra de dúvida, ou até nos fragmentos da cabeça do rádio, quem sabe na tróclea. Então, esse doente tem osteoartrite, ou como um tornozelo, fratura bimaleolar. E osteoartrite é uma coisa que existe na prática, né, Franco? Microfone, por favor. Toda fratura articular é uma coisa que a gente não fala ao paciente, mas a lesão da cartilagem a gente não trata. A gente vai tratar o osso, mas aquilo que aconteceu na hora do trauma, e o paciente acredita que com a cirurgia vai acabar todos os problemas, não é verdade. Em qualquer fratura de calcânio, sempre fica uma limitação funcional, por melhor que seja redução em fratura de 2 partes, 3 partes, cabeça do rádio, tudo. E o úmero, eu acho que o úmero é muito dependente do paciente. A demanda do paciente, porque tem pessoas que não se conformam em ficar com uma pequena limitação. Agora, a maioria das pessoas idosas tem uma demanda muito pequena de elevação do braço. Mesmo nas próteses, nas hemipróteses e próteses totais, você não vê um arco de movimento. Com a reversa está melhor. Então, acho que tem que analisar cada paciente na decisão cirúrgica ou não. Na dúvida, você viu o trabalho de 2023 que eu mostrei ontem. Hemiartroplastia, placas e conservador, tudo igual. A reversa, ela parece que é melhor, mas desde que não seja jovem. Então, na realidade, no final é o seguinte, experiência do cirurgião é que vai decidir. Queria aproveitar a presença do Fernando e fazer uma pergunta para ele. Nas fraturas expostas, esse mito de usar um fixador externo, e aí eu incluo inclusive as fraturas expostas articulares, quando é indicado uma osteossíntese definitiva numa fratura exposta? Que para mim, eu acho que existem fraturas que a fixação interna é a melhor opção, independente dela ser exposta ou não. Como é que você vê isso na prática? Veja, eu assim, as fraturas expostas,
diafisárias é um capítulo um pouco separado das articulares. As fraturas articulares que tem algum tipo de exposição, eu trato de imediato fixando a articulação, porque você deixar uma cartilagem exposta ou não tratá-las de imediato, mais tarde vai ser muito mais difícil. Agora, eu utilizo bastante fixador externo, principalmente que às vezes na emergência não é um cirurgião muito hábil que está lá, é o nosso R3, é o nosso R4, então eu prefiro que ele coloque um fixador e um VAC, depois 2, 3 dias depois a gente faz um second look, eu passo uma haste e roda um retalho. Quando eu atendo diretamente, eu tenho muita prática com os retalhos, eu faço eu mesmo meus retalhos. Mas eu acredito que ter uma equipe junto de plástica nos lugares em que você não tem isso, é importante. Agora, realmente a fratura articular é um pouco diferente da abordagem de uma diáfise de tíbia, por exemplo, né? Eu acho que esse é um conceito que a estabilidade óssea é que garante a estabilidade das partes moles. Você tem uma fratura fixada instável, não evolui bem as partes moles também. Então, daí a importância dessa estabilidade, né? Eu trouxe aqui alguns slides para falar um pouquinho da ortopedia no Brasil. Essa é a nossa realidade agora de 2023. Nós atualmente temos 20 mil membros na SBOT. E isso está relacionado em 27 regionais pelo país. Temos 24 comissões de trabalho, 13 comitês de especialidade, 183 serviços credenciados, são serviços que a SBOT credencia a residência médica no país, e atualmente estamos em treinamento com 1.772 residentes. Tá? E essa é a distribuição pelo país, né? Então temos um trabalho bastante árduo para tocar a nossa sociedade. Falar rapidamente de alguns pontos que eu acho importante. A residência médica e a prova do título especialista. Não sei se Franco quer comentar alguma coisa sobre a grandiosidade do nosso exame. Nós até hoje em dia temos quase 1000 candidatos fazendo, né? É um encontro único no país. Eu acho que uma das coisas mais importantes da SBOT é essa avaliação para que você seja membro da sociedade, para que você tenha o título de especialista. E a concorrência é muito grande, você vê que mais de 1000 todo ano, são aprovados em torno de 70%, né? Não é isso, João? Exato. 70%. E realmente, qual é o critério para você ser aprovado? O candidato ter condições de tratar o seu filho. Então, essas são várias etapas: prova oral, escrita, parte prática, certo? Realmente é um trabalho, é um exame muito completo, e a oportunidade do exame realmente é uma oportunidade ímpar, porque reúne os professores mais importantes, que são os avaliadores, são quantos? 650, está aí no slide. 650 avaliadores. Então, você vê, num grupo de 20 mil, normalmente quem trabalha mesmo são 500, 600. O resto fazem outras coisas, mas o que move a sociedade, esse é o momento de reunião, de discussão, né? E tem uma reunião grande para discutir o que vai ser feito, né, na sociedade. Então, é uma verdadeira assembleia administrativa para a gestão do próximo ano. Então, tem um valor muito grande. Com certeza, o título da SBOT no Brasil, ele é muito respeitado. Nós já tivemos visita do pessoal dos Estados Unidos, aqui de Portugal, da América do Sul toda, olhando e copiando muita coisa que a gente faz. Então, é um exame muito sério e que tem uma comissão que trabalha intensamente todo ano para conseguir fazer esse exame, que é espetacular. Perfeito. Inclusive, tem uma parte prática, né? Onde nós testamos a habilidade do candidato. Ele é submetido a fazer suturas de tendão ou fazer o tipo de osteossíntese. Negócio bem interessante. Um outro ponto que eu queria destacar é o nosso congresso anual, e aí aproveitar o Fernando, que vai ser o nosso presidente ano que vem. O congresso vai ser no Rio de Janeiro, esse ano vai ser em Brasília, agora ainda nesse mês. Mas eu queria aproveitar o espaço para ele convidar os nossos amigos portugueses para estar lá no Rio de Janeiro ano que vem, em 2024. Claro. O nosso congresso vai ser no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e a Sociedade Portuguesa vai ser a nossa sociedade convidada para
para estar lá junto conosco e ter todas as honras de sociedade convidada, como em retribuição, obviamente, a essa magnífica recepção que nós tivemos aqui, né, João? Perfeito. Esse ano... O Franco lembrou bem, vai ser naquele mesmo local onde foi os congressos da SICO em 2014, né? 2014. E teve mais de 6 mil pessoas, é um local muito agradável e bem no centro do Rio de Janeiro, fácil acesso para os grandes hotéis, né? Metrô, vai ser muito interessante tê-los lá conosco. Lembrando que ano que vem nós vamos ter a reunião do G20 lá no Rio, na mesma data, né? Na mesma semana, na verdade. Isso. Tem a reunião do G20, então vai estar um local muito seguro, muito agradável de receber todo mundo lá. Doutor Geraldo, podia fazer algum comentário para a nossa revista? Essa eu acho que é outro orgulho da sociedade, a RBO, na Revista Brasileira de Ortopedia, é publicada há 58 anos, de forma ininterrupta. Ela tem 6 volumes ao longo do ano. É publicada na língua portuguesa e na língua inglesa. Nós temos até alguns colegas portugueses que hoje em dia publicam lá conosco. E, enfim, nós somos indexados em Cielo, Scopus, PubMed, enfim, vários dos órgãos que possam valorizar a nossa revista. Enfim, eu acho que é uma iniciativa da sociedade muitíssimo interessante. Eu queria até aproveitar, João, e fazer mais um comentário. Eu nem sei como aqui em Portugal, se vocês se organizam dessa forma. Agora, pouco mais de 2 anos, foi criada no Brasil a Academia Brasileira de Ortopedia. Eu não sei se vocês têm uma academia aqui. Não. Então, foi criada, essa academia tem 46 membros e eu tenho a honra, nos dias de hoje, de ser o presidente da academia. O primeiro ano foi o professor Tarcísio Barros, da USP, o presidente. Hoje em dia eu sou presidente. E tem sido assim, essa academia foi criada com a missão, fundamentalmente, de cuidar da história e da memória da ortopedia brasileira. Quer dizer, nós não temos nenhuma atividade que seja concorrente à Sociedade Brasileira de Ortopedia. Eventualmente, pressupõe nessa relação que esses 46 membros possam ser um órgão, eventualmente, consultor para uma situação maior da sociedade, mas, de fato, a gente trata de outros assuntos até que pessoas talvez um pouco mais à frente da vida estão interessadas e não os absolutamente jovens, mas tem sido uma iniciativa muito, muito interessante. Isso fez com que nós pudéssemos resgatar uma série de professores, colegas que estariam retirados do exercício da profissão, e isso foi assim um gás para eles no seu dia a dia. Então tem sido uma experiência muito interessante que nós estamos desenvolvendo, e assim isso foi, só para terminar, os colegas, assim, ex-presidentes, e nós elegemos pessoas por esse grupo, selecionamos colegas distintos no país, e agora, a partir de agora, quer dizer, como qualquer outra academia, uma vez que alguém vá falecer, você poderá se candidatar a membro da academia. É isso. Perfeito, Geraldo, muito bem lembrado. E, sem dúvida alguma, é um local que nós, que estamos na diretoria atualmente, sempre recorremos quando temos dúvidas e em termos da experiência do grupo que está lá. Acho que um outro assunto bem interessante, eu queria ouvir do Paulo Lobo, é que hoje a SBOT tem uma participação política muito importante no país. E eu estou vendo que vocês aqui em Portugal também viviam uma situação também de dificuldades, né? E Lobo, como é que é isso? Como é que a SBOT hoje se posiciona perante o Congresso Nacional? Então, é muito interessante isso, falando para vocês, colegas portugueses, porque a SBOT foi fundada em 1935, só 72 anos depois que a SBOT se despertou para essa questão política. Na gestão do Marcos Musafir, em 2007, Marcos Musafir montou uma comissão de políticas públicas. Tive até a grata satisfação de ser o presidente dessa comissão de políticas públicas. Nesse momento, a SBOT começou a olhar mais o lado político lá dentro do Congresso Nacional. E essa comissão ela foi crescendo. Em 2016, seguindo aquele mesmo protocolo da Academia Americana, que a Academia Americana tem um escritório político dentro
do Congresso lá americano, a SBOT também contratou uma pessoa lá dentro para que fosse esse intermediário entre a SBOT... Um assessor político. É um assessor político. Foi muito interessante isso, porque nós começamos a ficar mais dentro do Congresso Nacional, observar mais as leis que estão sendo colocadas dentro da medicina, principalmente para respaldar e para dar garantia para o ortopedista. E nisso foi criado, em 2017, o IBDM, Instituto Brasil de Medicina, em que inclui várias entidades, associações médicas. E do IBDM, a SBOT hoje é uma das mais fortes dentro do IBDM. Tem 3 sociedades que se destacam lá dentro do IBDM. O IBDM é a interlocução com os parlamentares, deputados e senadores, porque tem uma frente parlamentar mista hoje dentro do Congresso. E essa frente parlamentar mista com o IBDM, e aí fazendo essa política, hoje já conseguiu aprovar 47 leis. Uma delas muito importante, que é o Revalida. Todo médico estrangeiro que vai atuar no país, formado no exterior, ele tem que passar pelo Revalida e fazer um Revalida a cada 6 meses. Isso é muito interessante. Então, essa comissão política, hoje, inclusive, né, o João e o Baldi, nós estávamos comentando que eu acho que no futuro próximo agora, a gente tem que ter um escritório político físico lá dentro de Brasília, da SBOT, um escritório político, porque nós tínhamos o assessor político. Então, foi muito importante essa história de 2007 para cá, porque veio culminar agora na participação efetiva em termos de aprovações de leis que vão impactar diretamente o ortopedista no país. Perfeito. E é interessante isso com o Marcos. E a gente começou a participar das eleições de colegas médicos ortopedistas, para defender lá dentro. Então, a gente está lutando. A Academia Americana faz isso, né? O Marcos pode até dar mais ênfase a isso aí, mas hoje nós temos um deputado ortopedista que ele é um dos mais influentes dentro do Congresso. É o presidente da bancada de um partido dos mais importantes. Isso, ele é o líder do partido, um dos partidos mais importantes. Foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro agora, que é o Luizinho. Amigos dos cariocas aqui, amigos nossos. Então, essa questão política da SBOT foi muito importante para que a gente esteja lá na hora da aprovação dessas leis, para que a gente defenda o médico ortopedista lá dentro. Desafio, você quer complementar alguma coisa? Falou tudo. Acho que isso é resultado da maturidade da ortopedia brasileira. A necessidade de mostrar sua força, defender a posição dos médicos, ortopedistas, não só isso, para evitar que outras áreas venham interferir na profissão da gente e construir pontes de fortalecimento. E a gente brinca dizendo que o deputado vai quebrar a perna, né, o senador vai ter uma lombalgia e vão depender de nós, então nós temos que preparar bons profissionais para isso. Além, o presidente da República atual lá colocou uma prótese no quadril. Aproveitou, fez uma plástica também, né? O Baldi foi lá fazer a plástica dele. Estou brincando. Mas o deputado Luizinho, que o Lobo falou, citou, é um dos mais ativos, teve mais de 200 mil votos no Rio de Janeiro, dos mais ativos e dedicados à participação da ortopedia nisso. Então, a sugestão é ter esse lobby positivo, político, traz benefícios e amadurecimento e fortalecimento, modernização da sociedade de ortopedia. Lobo. Só para vocês terem uma ideia, aonde chega essa situação política, nós tivemos que enfrentar um projeto de lei que ia ser votado, ia ser aprovado, que tratava-se de crime hediondo, uma complicação de uma possível prótese de quadril, crime hediondo, e o ortopedista entraria como crime hediondo também, porque esse parlamentar que entrou com esse projeto de lei, ele teve um ente bem próximo, não sei se foi a mãe, se foi a tia, com uma complicação de uma cirurgia lá em São Paulo. Né? Ela faleceu por uma complicação numa cirurgia ortopédica. Uma complicação, acho que ela foi a óbito. E ela foi a óbito. Então, ele apresentou esse projeto que todo mundo tinha que ser envolvido. O dono da empresa do implante, o hospital, o médico ortopedista, como crime hediondo. E a nossa participação lá com a comissão política foi muito importante para argumentar o relator do processo, que tinha um relator que não era o autor da lei,
E ele se sensibilizou com isso e tirou essa palavra hediondo do processo. Isso é importante, porque na maioria das vezes que a gente escuta, e esse é um trabalho diário que a gente tem lá no Brasil, o ortopedista, o médico, de modo geral, fala, política eu não quero saber, isso não me interessa. Mas, na realidade, se a gente não se envolver, a gente vai continuar dizendo, mas esses políticos não fazem nada. Então, se a gente não arregaçar a manga e trabalhar junto e tentar eleger pessoas que vão estar representando a gente, isso no país já acontece muito. No país tem uma frente parlamentar do agronegócio que é fortíssima. O que é votado lá só vota o que eles querem, porque eles têm vários deputados que participam dessa frente. Então, essa frente parlamentar mista que o Lobo citou é exatamente isso. Nós temos senadores e deputados, podem ser médicos ou não, mas eles estão envolvidos com a causa médica, de estar defendendo o médico e buscando essa situação. Então, acho que é uma ação muito legal da SBOT, da sociedade, que tira exatamente essa situação. Não, com a política eu não quero saber. Mas se a gente não se meter na política, a gente nunca vai conseguir realmente atuar. Então, acho que talvez fique aí uma ideia para vocês aqui em Portugal, que eu acho que é bastante válida também. E, por fim, eu queria só dizer que a SBOT a gente já está com o tempo esgotado praticamente, dizer que a gente está de braços abertos para, quem sabe, fazer intercâmbio com vocês, fellows. Hoje em dia a gente já tem várias pessoas que treinam aqui em Portugal, que vão visitar o Brasil, e se a gente puder também fazer essa mão inversa de estar mandando os nossos residentes para cá, eu acho que seria muito salutar para as duas sociedades. Eu deixo aqui em aberto esse convite, tá? Gostaria de agradecer muito a participação dos meus amigos do Brasil e, principalmente, desejar para vocês um excelente congresso, agradecer e esperar contar com vocês lá no Rio de Janeiro, no ano que vem. Muito obrigado a todos.